Agentes da Polícia Federal revelaram a canais de televisão que as imagens do Ministério da Justiça no dia 8 de janeiro foram apagadas. A informação foi divulgada pela Record TV e CNN Brasil. Segundo as emissoras, o Ministério da Justiça teria dito à Polícia Federal que as gravações das câmeras ficam armazenadas no sistema interno por até 15 dias. Depois desse prazo, os registros seriam apagados para liberar espaço. Nesta quarta-feira, Flávio Dino afirmou durante uma coletiva de imprensa que a perda das imagens do 8 de janeiro foi um problema contratual e que o Ministério está fazendo o possível para recuperá-las. Não foi o Ministério da Justiça que entregou. Um delegado ou um perito, não sei, alguém veio e recolheu imagens. Essas imagens, que constam de um inquérito, foram remetidas à CPI. A CPI examina as imagens e nos diz de lá, essas imagens não estão completas. O que nesse momento o secretário executivo Capello está fazendo? Buscando todas as fontes possíveis, celulares, outras câmeras, enfim, para tentar ter mais imagens. Embora, frise, são absolutamente irrelevantes para a investigação. As imagens que aparecer, eventualmente, serão enviadas, porque nós não temos nada a esconder. Nada, rigorosamente nada. Em seguida, Dino comentou as imagens que mostram a Força Nacional parada no estacionamento do Ministério da Justiça durante os atos de depredação. E há uma tentativa de fazer um único debate. O debate sobre a Força Nacional. E dizendo que a Força Nacional não atuou. É mentira. A Força Nacional atuou. Agora atuou nos termos da lei. Qual a anuência que nós recebemos? Para a Força Nacional fazer a proteção do Ministério da Justiça e da sede da Polícia Federal. Portanto, a Força Nacional estava aqui, não era parada, ela estava cumprindo o que foi pactuado no dia 7, ao meio-dia, na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. E quando que isto muda? Muda na hora que há intervenção federal, e aí nós estávamos no comando, aí não precisava de anuência. Esses são os fatos. Esta é a verdade. O resto é pura fantasia. Pura fantasia. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Hoje é um dia histórico, 30 de agosto, nós que estamos acompanhando os fatos, o desenrolar desse 8 de janeiro, desde o dia que aconteceu. Você, Silvio, já assinou várias capas, já várias matérias, reportagens aqui para a Revista Oeste, narrando os fatos e os pontos desse quebra-cabeça, desse mosaico que a gente está tentando entender. E aí quero te ouvir, porque trechos aí da declaração do ministro Flávio Dino, que deu essa coletiva hoje, primeiro falando sobre as imagens que foram apagadas e depois sobre a responsabilidade da Força Nacional. Quero te ouvir nesses dois pontos, mas é importante só para trazer aqui a cronologia dos fatos para quem nos acompanha. Praticamente um mês atrás, a CPMI do 8 de janeiro pediu ao ministro Flávio Dino as imagens do Ministério da Justiça no dia 8 de janeiro. O ministro Flávio Dino se recusou a entregar essas imagens, disse que elas estavam sob investigação, depois disse que só entregaria com a anuência do STF, do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes deu ok, liberou as imagens. O que chegou para a CPMI foram imagens de apenas 2 câmeras de segurança do Ministério da Justiça, só da recepção, que não mostrava absolutamente nada. A CPMI bateu de novo na porta do STF, pedindo todas as câmeras, que são cerca aí entre 28 e 30 câmeras em todo o complexo ali do Palácio da Justiça. E ontem à noite, então, veio a revelação de que essas imagens foram apagadas. E aí, Silvio Navarro, por que Flávio Dino não disse há um mês atrás que não tinha essas imagens? Parafraseando o ministro Flávio Dino, esses são os fatos, essa é a verdade e eles são teimosos. E um esforço dessa magnitude para contê-los é praticamente autoexplicativo. Boa noite para você, Paula, querida Ana Paula Henkel, Cris, Augusto Nunes. Boa noite para quem nos acompanha. Paula, hoje talvez seja o dia mais importante para jogar luz em tudo o que de fato aconteceu no dia 8 de janeiro, desde a revelação daquelas imagens do circuito interno do Palácio do Planalto pela emissora CNN. A diferença é que naquele dia, em abril, quando a CNN mostrou
o general G. Dias e outros integrantes do GSI, a paisana, entre aqueles manifestantes que depredaram o patrimônio público, desta vez nós temos a omissão das imagens. Nós não podemos ver o que aconteceu. O que o ministro Flávio Dino tanto teme? Essa história de que contratualmente as imagens são apagadas, isso é uma grande balela. Todo mundo sabe que depois daquela turba ter invadido prédios públicos e depredado aquilo que sempre nós vamos repisar, que repudiamos, era um grupo de estúpidos que se infiltrou entre manifestantes. Depois daquele dia, o Supremo Tribunal Federal praticamente colocou Brasília em suspenso. Todos os órgãos públicos foram, ou pelo menos deveriam ser investigados, prestar informações. Só que as imagens do Palácio do Planalto estavam guardadas, as imagens do Congresso Nacional guardadas, as do Supremo Tribunal Federal guardadas, porque as imagens do Ministério da Justiça foram apagadas. Pois bem, número 1, e aqui vamos aos fatos. Ele acabou de dizer que o senhor Ricardo Capelli, que é o seu executivo, número 2 do seu ministério, vai descobrir imagens de celulares. Nós não queremos as imagens de celulares. Nós queremos as imagens do circuito interno. Por que eu digo nós? Porque nós, pagadores de impostos, custeamos aquele ministério. Nós pagamos as contas de água, de luz. O senhor Flávio Dino e os seus subordinados são hóspedes desse ministério. Aquelas imagens são parte de um acervo de uma tarde que terminou de uma forma que o Brasil não gostaria que terminasse, mas que o Brasil precisa passar por aquele dia. O Brasil precisa acabar com o dia 8 de janeiro. Precisa descobrir tudo o que aconteceu. E a cada dia nós nos deparamos com informações que apontam para a responsabilidade de autoridades do governo federal. E somente essas autoridades não podem ser investigadas. Somente essas autoridades são blindadas diariamente em todas as sessões da CPMI. Por quê? Porque a relatora, que foi colocada naquela cadeira pelo senhor Flávio Dino, é conterrânea dele do Maranhão, senadora, foi eleita por causa dele. Porque ela não convoca aliados dele, esses subordinados todos que têm tantas informações. Ele acabou de dizer que o fulano vai buscar uma coisa, o ciclano vai buscar outra. Por que essa blindagem toda? Isso levanta suspeitas de que sim, quando a situação se tornou incontrolável, porque havia uma série de alertas de que havia risco de depredação, de que infiltrados ou, no mínimo, pessoas que estavam trocando informações em grupos de WhatsApp sobre possibilidade de violência poderiam irromper contra o Congresso Nacional, contra o Palácio do Planalto. Por que essas informações não podem ser investigadas, divulgadas e tornadas públicas? Olha, se a CPI, a partir de agora, se o presidente do Senado, o senhor Rodrigo Pacheco, não fizer nada, se a Advocacia Geral do Senado cruzar os braços, porque ela representa o Congresso Nacional, no caso, o Rodrigo Pacheco representa o Congresso Nacional, portanto, a Advocacia do Senado cruzar os braços diante dessa situação, o Brasil vai viver um dia vergonhoso e nós nunca saberemos o que de fato aconteceu naquele dia. Ou melhor, talvez a gente começou a descobrir. Ana, teve um outro fato que me intrigou nessa história, que se eles alegam que as imagens foram apagadas, por que é só 2 imagens que foram entregues à CPMI ficaram resguardadas, não foram apagadas nesse lote? E aí, até conversando com a nossa repórter especial, Ruth Moraes, em Brasília, ela entrou em contato com o Ministério da Justiça e recebeu a seguinte resposta em relação a essas 2 imagens que foram preservadas no 8 de janeiro. Ela disse o seguinte, que a Polícia Federal só enviou essas 2 imagens nos inquéritos porque foi o que ela considerou, abre aspas, essencial para a investigação, que todas as demais foram apagadas no prazo de 15 dias. Tá aí, então, a resposta do Ministério da Justiça em relação a só essas 2 imagens que foram preservadas e enviadas à CPMI do 8 de janeiro. Olha, acho que nunca mais vamos esquecer o dia 30 de agosto de 2023. É um dia histórico,
coberto de mentiras e também descobertas. O governo demorou 7 meses, Paula, 7 meses para dizer que as imagens elas só ficam armazenadas 15 dias, 7 meses. E a cronologia que você trouxe no seu comentário, Paula, foi perfeita. O Dino primeiro disse que não poderia ceder as imagens porque elas faziam parte de uma investigação ultra sigilosa e que teria que pedir permissão ao Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, então, permite. Mas aí só imagens de 2 câmeras é que vão até a CPMI do 8 de janeiro. Ontem mostramos aqui o vídeo devastador do deputado Felipe Barros mostrando o que a equipe dele fez. Gravou exatamente a quantidade, são mais de 10 câmeras ali em torno do prédio do Ministério da Justiça, e porque essas imagens dessas câmeras não foram disponibilizadas. E aí vem alguns questionamentos. Apagaram imagens que estariam fazendo parte de uma investigação sigilosa do Dia da Infâmia no Brasil, do Pearl Harbor no Brasil, da insurreição, do dia do golpe. Apagaram imagens do dia que a República quase caiu. Vocês querem mesmo que a nação brasileira acredite nisso? Que as imagens desapareceram por algum mistério que nem sabe, foi a empresa, né? Como disse o Flávio Dino, culpa da empresa. Ninguém tomou conta das imagens do 8 de janeiro. E aí fica alguns questionamentos, né? É curioso que essas imagens não usam, né, o sistema das nossas urnas eletrônicas, porque se usasse o sistema das nossas invioláveis urnas eletrônicas, talvez as imagens estariam aí até hoje. Mas a questão é, por que Flávio Dino não foi afastado ainda? Ou, se uma pessoa que esteve nessas imagens, que nós sabemos que é o general G. Dias, por que ele não está ou preso, ou dentro da CPMI prestando depoimento, ou com o celular com a Polícia Federal? Por que o general G. Dias continua solto? Diante dessa informação hoje, que as imagens foram apagadas, eles têm a obrigação de soltar centenas de presos políticos hoje. Essas pessoas vão ficar presas, já que uma das provas que poderiam ajudar na ampla defesa que não foi autorizada, que é constitucionalmente protegida e não foi autorizada a esses presos políticos, eles vão continuar presos se as imagens foram apagadas? Paula, eu acho que a gente ainda vai falar mais sobre isso, porque é um absurdo esse dia. Agora, imaginem se o presidente Bolsonaro tivesse apagado as imagens daquela reunião ministerial que acabou vindo a público e que mostrou que o presidente Bolsonaro, nos bastidores, era exatamente o Jair Bolsonaro na frente das câmeras. Imaginem se Jair Bolsonaro tivesse apagado as imagens daquela reunião. Cris, quero te ouvir, mas eu vou pedir para a produção exibir novamente um trecho dessa coletiva de imprensa que o ministro Flávio Dino concedeu na tarde de hoje para tentar explicar o inexplicável. Não foi o Ministério da Justiça que entregou. Um delegado ou um perito, não sei, alguém veio e recolheu imagens. Essas imagens, que constam de um inquérito, foram remetidas à CPI. A CPI examina as imagens e nos diz de lá, essas imagens não estão completas. O que nesse momento o secretário executivo Capello está fazendo? Buscando todas as fontes possíveis, celulares, outras câmeras, enfim, para tentar ter mais imagens. Embora, frise, são absolutamente irrelevantes para a investigação. As imagens que aparecer, eventualmente, serão enviadas, porque nós não temos nada a esconder. Nada, rigorosamente nada. Cris, eu anotei aqui um trecho do que disse o ministro Flávio Dino, quando ele fala o seguinte: as imagens são absolutamente irrelevantes. Como é que ele pode saber disso, hein? Pois é, e quem é ele para definir se são ou não são? Quem tem que definir se são ou não são irrelevantes são os investigadores.
no caso, os parlamentares, que têm poder de polícia agora, para investigar o que aconteceu de fato no 8 de janeiro. Queria fazer algumas observações aqui, Paula. Se o fato que está sendo investigado ocorreu no dia 8 de janeiro e as câmeras só preservam as imagens por 15 dias, no dia 23 de janeiro essas imagens foram apagadas. Por que nós só ficamos sabendo disso no dia 30 de agosto? Não era esse governo que se dizia vítima do 8 de janeiro, vítima de atentados contra a democracia, golpe, terrorismo, tentaram abolir o Estado de Direito, esse bando de fascistas, prenderam milhares de pessoas, 2.000 pessoas num único dia, mandaram para o Guinness Book o recorde de prisões no mundo, se vangloriando. O delegado da Polícia Federal, eu estava no comando havia apenas 8 dias e consegui prender 2.000 pessoas, isso merece registro no Guinness. Que palhaçada é essa? Esse governo que se diz vítima não quis investigar. Esse governo que se diz vítima comprou deputados para retirarem a assinatura do pedido de abertura de CPMI. E quando viu que não tinha mais o que fazer depois do vazamento das imagens do general G. Dias ciceroniano, lá os Black Blocs, na CNN, exibidos pela CNN, aí eles fizeram de tudo para postergar a instalação da CPMI. E quando conseguiram, quando finalmente a CPMI foi instalada, conseguiram aparelhar um tanto que só do Maranhão de Flávio Dino tem 6 parlamentares. Então, que palhaçada é essa de agora fazer uma coletiva e dizer são irrelevantes as imagens? Para completar, desculpe, eu entrevistei hoje cedo, para a Gazeta do Povo, um dos presos políticos que já estão soltos com tornozeleira. Aliás, ele me atualizou o número, viu, Paula? 46 pessoas continuam presas. 46 presos políticos, porque até agora não existe prova contra nenhum deles. E até onde a gente saiba, a lei diz que é inocente até que prove o contrário. Mas todos as centenas, milhares de outros, são mais de 2.000, né? Estão com tornozeleira eletrônica, sem condições de trabalhar. Eles não conseguem, eles não podem se deslocar mais de 7 quilômetros para além do local onde moram, então não conseguem, é muito difícil conseguir trabalho naquele raio tão próximo, mas tem casos, por exemplo, que para se apresentar para o juiz toda semana, tem que viajar 32 quilômetros, aí a tornozeleira pode ficar apitando, aí o preso que se incomode com o apito da tornozeleira. É tanta aberração que está acontecendo no Brasil, e esse Flávio Dino aí querendo chamar a gente de bobo. Aí esse preso falou o seguinte na entrevista, Paula, que eu acho extremamente relevante. Eu vi, ele estava a trabalho ali no entorno da Praça dos Três Poderes, mais próximo do Ministério da Justiça, e ele diz, eu vi Flávio Dino na janela, olhando de camarote, como depois ele disse em entrevista para o Fantástico. E na hora que ele viu que lá embaixo tinha gente olhando, ele fechou a cortina. Só que havia várias outras pessoas junto com ele, inclusive, segundo esse preso político, algumas pessoas que estavam com ele identificaram integrantes do governo do Distrito Federal, junto com Flávio Dino. Então tem muita coisa relevante, sim, Flávio Dino, nessas imagens. Essas imagens mostram quem entrou no Ministério da Justiça aquele dia, quem estava com o senhor no seu gabinete. Tem muita pergunta para ser respondida a partir dessas imagens. Última informação que um parlamentar da CPMI me passou hoje. Eles já sabem que são 92 câmeras. O contrato com a tal empresa é com 92 câmeras. Então, de 92, eles preservaram 2, sabe-se lá por que preservaram 2, e 90 câmeras apagaram, né? Lá atrás, no dia 23 de janeiro, conforme o que está sendo dito agora pelo próprio ministro da Justiça. É tudo um absurdo. Realmente, a Ana tem razão. 30 de agosto de 2023 fica na história. Boa, Cris, você trouxe até essa informação mais atualizada de que seriam aí 92 câmeras, eu tinha falado em 30 câmeras, realmente isso precisa ser esclarecido, até existe um requerimento, foi pedindo um requerimento na CPMI para pedir o contrato com essa empresa prestadora de serviço, a gente vai comentar isso logo mais aqui em Sem Filtro. Augusto Nunes, quero te ouvir também a esse respeito, mas eu vou pedir para a produção exibir mais um trecho dessa coletiva do ministro Flávio Dino para a gente observar aí, foi quase um desabafo do ministro. Porque como eu tenho o 8 de janeiro todo na cabeça, é paradoxal, para dizer o mínimo, e gera indignação, que durante 2 horas eu praticamente sozinho lidei com a crise e de repente eu que sou o omisso. Claro que isso gera
perplexidade, riso e indignação. E outros dizem assim, a Força Nacional tinha que ter saído da frente do Ministério da Justiça. Ora, o que aconteceria 5 minutos depois? O Ministério da Justiça ia ser invadido. E eu teria que sair daqui. E a vice-governadora do Distrito Federal teria que sair daqui. Então, tudo que nós fizemos foi para assumir o comando. E naquele momento, assumir o comando era fazer a intervenção federal. Augusto. Mas é uma graça, né? Durante 2 horas ele lidou praticamente sozinho com a crise. Nenhuma câmera interna registrou o que ele fez. Era um dia que ele percebia que era histórico, né? Para o bem e para o mal. E o que ele fez? Eu, por exemplo, não acredito no que ele está dizendo. Prove, mostre fitas em que estão documentados. Ele troca de telefonemas. Certamente ele cuidou disso com o presidente da República, com os encarregados da segurança pública do Distrito Federal, com as demais autoridades. Ele ligou para quem? Então lidou com o comando daquela tropa que estava ali a poucos metros do gabinete dele. Nada registrou o que ele fez. Mas como é que um homem desse aí, que tem interesse em garantir o seu lugar na história, né, e garantir votos do Maranhão, ele não registra um desempenho espetacular? Durante 2 horas, praticamente sozinho, eu lidei com a crise. Tenho tudo na cabeça. Ele diz, tenho tudo na cabeça. Conta a verdade, não pode, né? Não pode, de novo. Nem o Lula segue o conselho que ele dá para os outros, nem o Flávio Dino deve ter ouvido o Lula, ou se ouviu, não seguiu o bom conselho. O Lula diz num vídeo que ainda está aí na internet o seguinte: mentir é uma bobagem, só dá problema e só dá trabalho, porque depois você conta uma segunda mentira para justificar a primeira, uma terceira para justificar a segunda e assim por diante. É o que se nota nesse depoimento, entre aspas, do Flávio Dino. Segundo, realmente eles se consideram condenados à eterna impunidade, porque eles nem fazem, como aconselham os filmes de tribunal, eles nem ensaiam o depoimento. Depoimento, quando você tem culpa no cartório, como é evidente que o Flávio Dino tem, né, e vou dizer por quê, quando você tem que se explicar o praticamente inexplicável, você treina, né? Bota um advogado lá e fala, olha, vamos perguntar isso aí para você, então o que você vai dizer? Fala, o cara nem treinou, porque a história que ele conta é de envergonhar, a plateia sai do cinema. Se um filme de tribunal apresentar um depoimento desses, porque não dá para acreditar que isso aí não seja uma comédia de péssimo gosto. Vamos lá. Ele teve várias ocasiões, como já lembraram meus parceiros aqui, para contar isso. A Paula registrou, né, as ocasiões. Primeiro, a CPMI pediu, meses depois do fato acontecido, pediu que ele mandasse os vídeos. Ele simplesmente recusou, terminantemente. Então ele ou tinha alguma coisa a ocultar, ou ele não tinha examinado ainda. Vamos dar de barato que isso pode ter acontecido. Tá. Aí ele condicionou a entrega à concordância da Polícia Federal, que é subordinada a ele. Depois, ele também subordinou a autorização do ministro Alexandre de Moraes, dizendo então que o Executivo se subordina ao Judiciário nessas situações. E disse que só se o Alexandre de Moraes autorizasse, ele entregaria. Depois que essa entrega finalmente se dá, ele descobre que tem um contrato que, por uma coincidência só qualquer, né, por acaso, exclui desse apagão só 2 câmeras. Desse apagão. Ele não sabia de nada disso, ele não percebeu, já que assistiu de camarote, que ele estava assistindo a acontecimentos muito graves que tornariam, repito, aquele dia histórico. Ele não percebeu. Então deve ser demitido porque é uma besta quadrada.
Eu prefiro dizer o seguinte: ele deve ser responsabilizado e enquadrado imediatamente nos textos legais que tratam dos crimes de obstrução de justiça e ocultação de provas. No caso, destruição de provas. Porque esse contrato é uma piada. É uma piada. Apagar para utilizar o material e gravar de novo, isso aí é desculpa de televisão, de empresas de televisão mambembe do século passado, que apagavam lá as fitas para gravar em cima. Isso acontecia. Agora, ele disse que o Ministério da Justiça tem capacidade de armazenamento de imagens por 15 dias. Peça verba. Então, e para que aparelhar a comissão com o Maranhão inteiro? A bancada maranhense ali não faz outra coisa, a não ser tentar blindar o Flávio Dino. É ele, sim, um dos responsáveis pela omissão que gerou o que aconteceu no dia 8 de janeiro. É ele que tem que ser investigado. Agora, de novo, estamos ensinando aqui o beabá para a imprensa. Nada. As fitas não têm importância. Eles estão atrás do relógio do Bolsonaro, né, de contribuições por Pix. Então é o seguinte: se depois dessa a oposição não encontrar motivos para todo dia, gente da CPI ou fora da CPMI ou fora dela, para todo dia cobrar o enquadramento na lei, nas leis em vigor do ministro Flávio Dino, aí então a gente vai achar que a oposição parlamentar não serve para nada. Estão se comportando bem, vários integrantes da CPMI, mas é hora de partir para a ofensiva e não permitir que o Flávio Dino ainda continue fingindo que tem coisas a cobrar. Como? Né? Não me aplaudem por ter conduzido praticamente o país durante 2 horas. Mentira. Mentira. E quem é mentiroso, só por isso já não poderia ocupar o cargo que ocupa o Flávio Dino. Augusto, colegas, aqui o pessoal do chat está perguntando se as imagens não poderiam ser salvas na nuvem. A nuvem já, a Dilma deve ter descoberto onde saberia, né? fica, agora pois já. É.